Nesse dia, nesse horário, quinta-feira, a gente está por aqui, começando nesse instante a nossa transmissão com convidado e com entrevista, conteúdo importante que é levado no Instagram e no YouTube. Quinta-feira, 20 horas, compromisso marcado, entrevistas, assuntos importantes. E não só nas quintas, mas também nas terças. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana em que a gente tem para abordar aqui assuntos de interesse do nosso grande público. Cumprimentos, boa noite a todos que passam a nos acompanhar ao vivo, aqueles que vão nos ver e nos ouvir em outras ocasiões. Satisfação compartilhar com você esse momento. Curta aí o vídeo, compartilhe. Hoje nós vamos falar aqui de assunto realmente importante, assunto aguardado. Eu já estava em contato com o meu entrevistado desde algum tempo, para que ele aqui viesse para falar desse assunto. Nós vamos falar sobre aquilo que tem mais a ver com a gente, que é a economia do município, é a geração de riquezas, de empregos. Nós vamos falar sobre agricultura, especialmente sobre o plantio de soja. E dentro do plantio de soja, nós vamos enfocar uma dificuldade de momento, uma dificuldade desses últimos anos, que é o endividamento de plantadores de soja. Sim, exatamente isso. Aquilo que chegou de Rio Verde, a expansão da fronteira de soja, que tanta riqueza trouxe para nós, geração de riqueza e empregos, na verdade, nos últimos anos aí, problemas, porque alguns plantadores ficaram endividados, aliás, vários, tem muitos sofrendo com isso. E para falar desse assunto, está aqui conosco o Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques é advogado e ele é do direito agrário, mas, além disso, ele é também plantador de soja. E é com ele que a gente passa a conversar sobre esse assunto importante para a nossa economia. Rodrigo, boas-vindas, satisfação te receber. Boa noite, Valdeci Marques, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, aqueles que irão acompanhar esse nosso bate-papo em outros momentos. Para mim é uma honra estar aqui, né, mais uma vez, participando, né, de algo que tem como objetivo o esclarecimento, tem como objetivo falar um pouco de uma classe tão importante, né, para a economia não só do nosso município, não só do nosso estado, mas também, em especial, do nosso país. Lembrando que, só um comentário, na realidade, o momento de dificuldade que estamos vivendo, ele assola os produtores rurais como um todo, né? Tem os lavouristas, mas também temos os pecuaristas. Então, a atividade rural em geral. A atividade rural, ela tem passado por momentos muito difíceis. E é claro que a soja é o nosso principal produto da agricultura. Hoje, aqui na nossa região, já não é mais milho, já não é mais arroz, já não é mais a cana-de-açúcar. A soja é que é realmente o principal produto da agricultura. Assim como na pecuária é a criação de bovinos para corte e para leite. Rodrigo, vamos começar a bater papo. Porque, Rodrigo, é claro que a soja, apesar de todos esses problemas, continua sendo importante. Continua sendo importante, não vai parar por aqui, tem os problemas, tem o endividamento, mas a agricultura segue com a soja, não é isso? Apesar de tudo. Na realidade, Valdeci, a atividade rural ela não pode parar, né? E nos últimos anos a gente tem visto uma evolução muito grande, em especial na nossa região, né? A nossa região aqui de Iporá, o nosso estado de Goiás, a gente tem percebido a crescente na produção de grãos, em especial na produção de soja. Nos últimos anos, eu não poderia dizer que continua nessa crescente, em virtude, obviamente, das dificuldades. As dificuldades que esses produtores rurais têm enfrentado. Exatamente. E falando aí, Rodrigo, você enfatiza a ampliação da produção. Hoje, à tarde, eu conversei com o Átila Farina, que é um dos maiores produtores de soja aqui da nossa região, exatamente para mim pegar esses números, para me inteirar do contexto de soja aqui na região de Iporá. E ele me disse o seguinte, Rodrigo, são 65 mil hectares de área plantada de soja nessa safra, a previsão. E ele me disse o seguinte, que em razão do endividamento, em razão das dificuldades dos produtores, aquilo que vinha em expansão estagnou.
esses 65 mil hectares de área plantada de soja é mais ou menos o que acontecia na safra anterior. Quer dizer, não está ampliando, porque os produtores estão com dificuldade. Mas são 65 mil hectares de soja ele nessa região aqui de Iporá. E região de Iporá a gente entende Palestina, Morinópolis, Ivolândia, Israelândia, Jaupaci, Diorama e Arenópolis. É nessa área aí onde a gente tem 65 mil hectares de área plantada de soja. Portanto, é uma área significativa. Podia ser até mais, podia estar até em expansão, não é isso? Exatamente, mas nessa informação você já percebe, já fica claro o problema que a gente tem enfrentado. Porque se era uma área que ela crescia a cada novo ciclo, é uma área que já estagnou. E eu não tive acesso a essas informações, mas eu me atreveria a dizer que muito lavorista parou de plantar grãos, voltou para a pecuária, alguma coisa nesse sentido, por conta do endividamento, mas não só por isso, Valdeci. O acesso ao crédito, óbvio, ele move essa atividade, porque é uma atividade que ela é muito cara. A União, principalmente, né, ele tem interesse no fomento da atividade agrária, porque ela gira uma engrenagem que envolve não só o produtor rural. Uma coisa que a gente precisa entender é que a atividade do produtor rural ele envolve toda uma cadeia. O comércio local, o sistema de transporte, as cooperativas... Posto de combustíveis, borracharia, é feito em cadeia. Trabalhadores, então, assim... Operadores de máquina pesada. Exatamente. Então, não é só o produtor rural. Quando a gente pensa num produtor rural numa situação de endividamento, o Estado ele se preocupa com isso por vários motivos. Dentre eles, a manutenção da atividade rural. O Estado não tem interesse que cesse essa atividade, ao contrário. Por isso que os recursos que são destinados para a atividade rural, eles são recursos que eles são fomentados pela administração pública. O governo federal ele investe, não é porque a atividade é bonitinha, ou porque vamos ajudar o lavorista, o pecuarista. Não, é porque o Estado ele necessita dessa engrenagem rodando, porque vai trazer recursos, vai trazer riquezas. E mais do que tudo, Valdeci, a atividade rural ela vai produzir alimentos. Exatamente. Estamos em uma transmissão com o advogado Rodrigo Marques. Ele é advogado e plantador de soja. Estamos numa transmissão que chega até você através do OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Gratidão a esses mais de 180 mil seguidores que nós temos. Tem gente que prefere nos acompanhar no YouTube. Nosso canal lá é o Oeste Goiano Notícias. Rodrigo, eu vou começar com uma pergunta bem básica. O que levou ao endividamento dos plantadores de soja? Valdeci, são várias questões para que o produtor rural ele entre numa situação de endividamento. Primeiro, é importante esclarecer que o trabalhador rural, o produtor rural, me perdoem, o produtor rural ele é um camarada trabalhador, ele é honesto, ele é pagador de contas, só que é uma atividade de risco extremo. Vamos falar da produção de grãos, vamos falar da soja, que é o que tem muito se falado, é o que chama muita atenção. O ciclo da lavoura, o ciclo da produção de soja, ele é um ciclo longo e extremamente oneroso, onde não é só plantar a semente e esperar a planta nascer e colher o grão. Muito diferente disso, existem necessidades específicas da atividade. Você precisa de uma questão climática, que aí eu já abro um parêntese, Valdeci, para dizer que, óbvio que a questão econômica ela é fundamental, mas a questão climática ela é muito relevante. Quando você fala de um cenário de não crescimento esse ano, nós estamos em um ano de muito risco para a atividade rural. Nós estamos vivendo, e todo mundo está sentindo a questão climática, o calor extremo. Ano de El Niño. Nós estamos falando de El Niño, e nós vivemos essa situação alguns anos atrás, e foi impactante. E nós temos tudo para estar vivenciando isso novamente. O produtor rural ele fica temeroso, porque ele precisa da chuva.
Mas ele também precisa do sol. Normalmente os agrônomos dizem que o clima ideal para o produtor rural seria chuva à noite, sol durante o dia, né? Então você precisa da chuva, mas você precisa do sol. Mas você precisa da chuva na hora certa. Você precisa do sol na hora certa. E quando vem chuva demais? E quando vem chuva de menos? Por isso é uma atividade de risco, realmente. De extremo risco. E para chegar a esse endividamento de muitos produtores, Rodrigo, a questão climática pesou muito. Pesou muito, porque muito produtor rural teve perdas significativas na sua produção por conta da questão climática, por conta... Nós lembramos aí, mais ou menos 3 anos atrás, nós tivemos aqui na região muita movimentação dos produtores rurais, através do sindicato rural, através dos municípios, dos prefeitos municipais, buscando organizar os decretos de calamidade por conta da falta de chuva. Então, essa questão climática ela é, com certeza, a questão principal para a situação de endividamento do Mas não foi só a questão climática. Não é só a questão climática, porque, como eu disse, envolve muitas outras coisas. É o preço dos insumos, né? Se o insumo, o valor dele aumenta, você vai diminuir, obviamente, a margem de lucro que teria o produtor rural, o preço dos combustíveis, que vai interferir na questão dos fretes, o mercado internacional, porque a soja, quem determina o valor do grão, da produção da soja, o valor que ela vai ser comercializada, é o mercado internacional. Então, se tem uma guerra na Rússia, se tem um problema num canal onde passam os petroleiros, tudo isso vai interferir de alguma forma no preço que a soja vai ser comercializada. E o produtor rural ele não tem condições de sofrer com essa perca, porque a margem, quando não negativa, porque ultimamente a gente tem vivido situações de não ter nenhum tipo de resultado positivo, a margem muito curta, e isso vai impactar, obviamente, na lucratividade desse produtor rural. Um advogado da área do direito agrário é o Rodrigo Marques. É ele, o nosso entrevistado aqui hoje no OG Notícias e no Oeste Goiás Notícias, esses nossos 2 canais. Nossa transmissão, para chegar até você, tem apoios. Contamos aqui com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá e servindo a região. O Baratão é aquele grande supermercado que vende até pelo WhatsApp. Isso para quem mora dentro de Iporá, em algum bairro, pode pedir aí pelo 64981541495. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. Bioenge Soluções Ambientais está conosco nas transmissões. A Bioenge é aquela empresa que você recorre na hora que você precisa de documentação na área ambiental. Sim, Bioenge Soluções Ambientais é a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. O Posto Rede Parceirão está conosco nas transmissões das terças e quintas. Parceirão, 2 endereços para te vender o combustível de qualidade. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e aqui em Porá, no Posto Real, que também faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise é outra empresa que nos acompanha aqui nas transmissões. O Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. E além de coletar em Porá, o Laboratório Bioanálise faz coletas também em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. A gente continua aqui fazendo a nossa reflexão sobre o endividamento dos plantadores de soja. Conosco, o advogado Rodrigo Marques, que também é plantador de soja. E é vítima também, né, Rodrigo? Sim. Na realidade, uma das motivações para que eu atuasse no direito agrário iniciou quando eu comecei a plantar. Ali eu já me deparei com uma situação extrema, e não foi uma questão climática, foi uma questão econômica. A soja estava sendo comercializada a quase R$200, R$180 a saca, e caiu ali para R$110, R$115. E isso caiu para mim e caiu para quase todo mundo, porque aí tem aquelas pessoas que vendem a soja num valor menor, mas isso aí, quando eu comecei a atuar no ramo, eu percebi que é muito uma pegada de sorte, sabe, Valdeci? Ninguém sabe muito que preço que o negócio vai estar, não, porque
A questão dos valores, como eu disse anteriormente, ela é determinada por um mercado internacional. Você não sabe como isso vai estar quando você colher. Mercado é uma incógnita, né, Rodrigo? E você estudou o direito agrário para se salvar e para salvar os seus colegas, né? Agora, eu quero te perguntar a respeito dos produtores que estão aí com endividamento. Isso já não está mais, Rodrigo, quando a gente fala em endividamento com os financiamentos de banco, não é isso? Isso já não está mais a nível administrativo em bancos. Se você é advogado e está na área, porque isso já está sendo tratado a nível de justiça, não é isso? Na realidade... Conta em que estágio está isso. Sim, na realidade, são etapas. O grande problema que nós temos com os processos de execução, de cobrança das instituições financeiras contra os produtores rurais é a situação mais extrema, porque antes disso é possível você buscar junto às instituições financeiras a negociação. O grande problema que eu vejo quando passa para a esfera judicial, para a esfera processual, quando é discutido esse endividamento na justiça, é porque o produtor rural, infelizmente, ele não, por falta, obviamente, de orientação, ele não se prepara documentalmente de maneira anterior. Acha que vai resolver de maneira muito simples, eu percebo isso em muitos produtores, entende que, de repente, o banco vai resolver, de repente vai dar certo, mas ele não se prepara, ele não se organiza com os documentos. Porque antes de virar uma ação judicial, ele vai estar conversando com o banco. Só que ele não sabe, via de regra, muitos não sabem, que essa conversa com o banco ela não pode ser só um bate-papo. Ele precisa materializar, ele precisa documentar, ele precisa, por exemplo, se ele percebe que ele não vai conseguir pagar a parcela a parcela rural, o que ele está devendo para o banco, ele precisa fazer uma notificação para o banco no mínimo 15 dias antes. Isso não é porque a lei fala, não, mas é porque a jurisprudência entende isso, que ele precisa fazer essa notificação administrativa, ele não faz. Aí ele vai tentar juridicamente, vai tentar que o juiz determine que o banco prorrogue aquela dívida, mas ele lá atrás ele não fez a notificação e ele vai perder. Então, muitas questões precisam ser organizadas preventivamente. É igual você levar o seu carro no mecânico. É muito mais fácil você levar o carro no mecânico antes do problema do que depois do problema. E digo mais, quando eu falo da notificação para o banco, esse é só um exemplo. Você precisa, vamos imaginar uma situação de frustração de safra. Adianta no processo o seu advogado, através do advogado, falar, não, meu cliente teve um prejuízo. Beleza, teve um prejuízo, você precisa provar isso para o juiz. Porque o banco, aquele que te emprestou o dinheiro lá atrás, no processo ele não é amigo seu. O banco, no processo, ele quer receber a conta. E se você cometeu esse erro lá atrás, você vai ser penalizado lá na frente. Porque hoje a gente vê nas redes sociais, é direito, é fácil. Não tem nada de fácil, Valdeci. É uma disputa em que, de um lado, nós vamos ter os nossos ex-amigos, instituições financeiras, que quando a relação estava amistosa, liberando recursos, pagando a conta, a relação era ótima, mas eles vão se tornar adversários e eles vão querer receber a qualquer custo, vão querer pegar a sua propriedade rural, vão querer pegar o seu maquinário. Isso tem acontecido muito todos os dias, infelizmente. Pois é, Rodrigo, e todos que plantam soja recorrem a banco? Todos fazem financiamento? Ou tem aquele que é independente? Eu não posso afirmar que todos recorrem ao recurso nas instituições financeiras. Eu imagino, Valdeci, que mais de 90% sim. Primeiro porque a atividade ela é extremamente onerosa. Qualquer pequena propriedade rural que você imaginar, se for plantar grãos, soja ou milho, o custo da operação é de mais de 1 milhão com facilidade. Pequenas áreas, é mais de 1 milhão com facilidade. Óbvio que devem ter alguns produtores rurais já com uma estrutura consolidada que conseguem fazer toda essa atividade, todo o ciclo do investimento nos insumos, no plantio até a colheita com recursos próprios. Mas eu acredito que a grande maioria utiliza
dos recursos das instituições financeiras, até porque é um recurso, como eu disse no início da minha fala, que é subsidiado pelo governo, então ele é um recurso com uma taxa de juro, via de regra, que precisa ser uma taxa de juro mais acessível. Então são realmente poucos aqueles que têm condições de tocar sozinho, sem banco, uma lavoura de soja ou qualquer outra lavoura aí de cereal. Ô, Rodrigo, agora eu queria te perguntar sobre a questão assim, você falou próprio aí que tem produtor de soja que cometeu erro, que não avisou o gerente com aquela antecedência, de que ele não daria conta de honrar o compromisso, isso complicou até lá na parte processual. E a gente sabe que quando tem uma onda de plantio de um cereal, no caso a soja é uma onda que veio aí desses últimos anos, décadas, tem uns 20 anos que vem essa onda. E quando tem uma onda, muitos migram para aquela atividade. Eu queria fazer uma pergunta aqui, até audaciosa para você. Não migrou muita gente para o plantio de soja sem o preparo, sem a capacitação, sem o conhecimento? Isso também não afetou a pessoa ir plantar soja sem conhecimento e que acarretou em endividamento por inexperiência? Valdeci, a quantidade de produtores rurais que estão em situação de endividamento, que o avô era lavorista, que o pai é lavorista, que eles são lavoristas e estão em situação de endividamento. A quantidade de agrônomos que são técnicos naquele assunto e que estão em situação de endividamento. Então, pegou os experientes. Pegou todo mundo. Claro que existem falhas, mas as falhas que são cometidas pelos iniciantes e falhas que são cometidas por experientes. Na realidade, o que eu percebo, e aí sim entra essa questão de quem está novo na atividade, é que aqueles produtores já consolidados, ele tem uma condição de absorver um prejuízo muito maior do que aqueles que estão iniciando na atividade. Isso é um fato, mas eu me arrisco a dizer que qualquer produtor rural, experiente ou não experiente, grande produtor ou pequeno produtor, todos eles, de alguma forma, tiveram algum tipo de prejuízo, Valdeci. A diferença é a capacidade de absorver aquele prejuízo. Mas que todos tiveram. Mas teve aquele inexperiente que migrou também. Claro, óbvio. Nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas que não eram produtores rurais e que passaram a ser e que não conseguiram continuar na atividade. Mas nós temos vários também que fizeram esse mesmo movimento e se mantêm, e vários que têm muita experiência e que não conseguem continuar. Então, eu ouço muito sobre isso, mas não entendo que essa seja a situação, não. A situação é econômica, a situação é climática, a situação às vezes, né, eu não quero politizar essa situação, até porque a questão da produção rural hoje ela virou bandeira política, então assim, eu quero ter cautela sobre o que eu digo, mas a gente percebe que há uma falta de apoio, uma falta de investimento também por parte da administração pública. Demorou muito. Nós estamos vivenciando essa questão de dificuldade financeira do produtor rural há anos, e nós percebemos que uma sinalização do governo ela aconteceu agora recente e ainda não está em prática. Aconteceu uma medida provisória, mas que as instituições financeiras ainda nem iniciaram a organizar para aqueles produtores que vão encaixar naquelas regras. Então você percebe que são muitos fatores, Valdeci, não é um fator isolado. Um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Ô, Rodrigo, a gente sabe que quando se faz aí financiamento agrícola no Banco do Brasil, esse é o banco principal para esse tipo de assunto, tem lá o seguro. A pessoa faz o seguro para garantir uma eventualidade. Seguro não resolveu a bronca? Até porque o seguro ele não banca, ele não vai cobrir todo o prejuízo. Segundo, as seguradoras elas têm regras, não é toda a lavoura que vai ser segurada. Terceiro, seguro é caro. Seguro é caro, não é todo produtor rural que tem condições hoje de fazer uma operação com seguro. Então, o seguro existe, mas ele não é simplesinho, não. Eu vou fazer o seguro, se eu tiver problema, ele vai resolver a questão do meu prejuízo. Tanto é, Valdeci, que nós estamos vivenciando, como eu disse,
a questão da soja, ela chegou não há muito tempo na nossa região, mas ela já é uma realidade, por exemplo, no sul do Brasil. A quantidade de produtores rurais que tiveram prejuízos com as suas plantações no sul do Brasil, lavouras seguradas, e não receberam, é imenso. Vira uma briga judicial também para o recebimento desses valores. Então, assim, não tem nada simplesinho, não tem nada que se resolve com uma ligação, não. O negócio é mais complicado do que se pensa. Faz o seguro, mas às vezes o banco não reconhece a questão climática também. Aí tem exigências, tem o jeito que plantou, tem o tamanho da planta. É muito detalhe, porque o seguro vai esforçar muito para não pagar. Em nossa região aqui de Iporá, muitos plantadores de soja com endividamento, uma situação aí chata, e nós estamos aqui abordando esse assunto. Mas são 65 mil hectares de área plantada de soja prevista agora para essa safra 2026-27. Agora, Rodrigo, nós estamos aqui falando de endividamento dos endividados. Dá para chutar o número? São quantos produtores endividados? Eu não tenho condições de falar isso, Rodrigo. Você advoga para vários deles. Sim, assim, mas eu advogo para muitos produtores que não são de Iporá. Na realidade, meus clientes estão em outros municípios. Por ser de Iporá, não significa que... Eu tenho clientes, sim, de Iporá, mas quando a gente fala da nossa região, óbvio que o foco é estar tratando de uma questão regional, uma questão municipal, mas a questão do endividamento rural hoje, ele não é uma questão só da nossa região, não. Isso hoje é a nível de Brasil. O estado de Goiás, os produtores rurais estão agonizando, porque as dificuldades, elas são muitas. É difícil falar qual produtor rural que não está passando por dificuldade. Então não dá para falar em números, mas em percentual, dá para chutar quantos por cento dos produtores estão com endividamento? Porque, na realidade, Valdeci, a questão do endividamento, a questão do comprometimento com a instituição financeira é algo que é natural da atividade. O problema que nós estamos falando não é o recurso que é utilizado do banco, é a impossibilidade do pagamento. E essa impossibilidade, via de regra, ela é temporária. O que é que o produtor rural precisa? Ele precisa de uma prorrogação. Como funciona a prorrogação no banco? Você tem que pagar uma parcela de 1 milhão no banco. Esse banco, ele pode prorrogar essa parcela sua por 5, 10 anos. Ele pode ter uma carência de 2 anos. Então, tudo isso é possível. O que eu quero deixar muito claro, que essa situação de endividamento rural, ela é algo momentâneo. E quem está há muito tempo na atividade diz que nós já passamos situações semelhantes em tempos atrás. Eu, nos meus estudos, eu vi que na década de 90 nós tivemos uma situação muito semelhante, que precisou de ter intervenção do governo federal para poder subsidiar esses produtores rurais que estavam em situação de não conseguir de maneira temporária pagar aqueles compromissos rurais. Agora, no começo de 2000, acho que foi 2004, 2005, nós tivemos uma situação semelhante. Então, a atividade, essa é uma característica da atividade, porque tudo precisa dar certo. Tudo precisa dar certo. E quando algo não caminha bem, como eu disse lá no início, uma questão climática, uma guerra num outro país, uma questão política, uma eleição, ou uma superpotência que começa a produzir o mesmo produto. Então, são muitas questões que fazem com que essa questão do não adimplemento de uma obrigação rural ela seja transitória. O que o produtor rural precisa? De um tempo. Ele só precisa disso. Uma carência, um parcelamento, e aí as coisas voltam a caminhar com normalidade. O plantador de soja sofreu uma tributação especial agora nos últimos anos, né? O governo Caiado criou uma taxa para o agro, que é o Fundiagro. Isso também contribuiu negativamente. Para um segmento, né, que já está, como eu disse, com a margem pequenininha de lucro, você ter que pagar um novo imposto realmente impacta. Isso é um fato, vai pesar. Você está precisando de receber algum tipo de isenção para facilitar a atividade. De repente tem uma taxa nova, com certeza vai impactar a vida do produtor rural. Essa taxa foi revogada agora recentemente, mas ela perdurou aí por um tempo
e o plantador de soja teve que realmente pagar. Ele é o Rodrigo Marques, ele é advogado, é plantador de soja e na advocacia especializado em direito agrário. Está sendo aqui o nosso entrevistado hoje nesse assunto importante, envolvente, preocupante. Ele está trazendo luz aqui a respeito desse problema vivido aqui na nossa agricultura. Nós estamos aqui com uma transmissão que conta com a sua audiência. Gratidão a você que nos acompanha, curta aí o vídeo, compartilhe, e nós estamos gratos a esses que apoiam o nosso trabalho nas terças e quintas. Está conosco sempre aqui o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. Além de coletar em Iporá, o Laboratório Bioanálise faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão tem combustível de qualidade. E esse combustível de qualidade em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, que faz parte dessa rede, a Rede Parceirão. O Parceirão é a sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais é a empresa a qual você procura quando precisa de documentos nessa área. Na área de meio ambiente, tudo que você precisa está com a BioEnge, regularização, licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial, empresa da Maiara e do Endel. O contato da BioEnge é o 649-9623-5621. Baratão Shopping está sempre conosco aqui nas noites de terças e quintas, acompanhando os assuntos que levamos até vocês através dos nossos entrevistados. O Baratão Shopping tem mais de 4 décadas servindo Iporá. É o campeão de preços baixos, investindo sempre, agora recentemente, ampliando o seu estacionamento, inclusive com cobertura, sempre cada vez melhor para te servir. Baratão Shopping conosco, e gratidão a ele e a tantos esses empresários que nos acompanham. Continuamos aqui com o nosso bate-papo com o Rodrigo Marques, falando sobre o endividamento dos plantadores de soja. Rodrigo, nós falamos há pouco sobre a questão de como o produtor está lidando com o endividamento. Primeiro ele foi lá no gerente conversar, pouco resolvido. Depois as ações na justiça, que estão andando. Eu preciso saber de você agora, em que estágio está isso? É causa perdida ou está tramitando? Primeiro, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas você bem disse, é isso mesmo. Via de regra, o produtor rural percebe que não vai conseguir honrar o compromisso, aquela parcela, aquele pagamento. E ele precisa, sim, esse é o primeiro caminho e é o mais simples, e o banco ele tem a obrigação de prorrogar essa dívida, isso a lei determina isso, só que é aquilo que eu disse há pouco, ele precisa, o produtor rural, e normalmente o produtor rural, Valdeci, ele está preocupado, ele está na roça, ele está na lavoura, ele está em cima da máquina, ele está trabalhando, o produtor rural ele é trabalhador. E aí essa questão, essa parte mais burocrática, às vezes... Não está bem informado. Eu percebo muito a questão da falta de informação, a falta de orientação. Orientação essa que poderia ser dada pela própria instituição financeira. Então, essa parte burocrática ele não fica muito atento a ela. Então, correu tudo normal, está tudo em paz. Mas se tem uma situação de frustração de safra, eu sempre comento isso, né, com as pessoas próximas, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar com um grupo maior de produtores, você precisa ter a cautela de materializar aquilo. Porque quando você chega na instituição financeira e o seu gerente, ele consegue ali prorrogar para você aquela dívida, porque a prorrogação é o melhor dos caminhos, desde que o banco não modifique a garantia, desde que o banco ele não modifique a taxa de juros, desde que essa prorrogação ela observe aquele contrato originário, que é o que o banco precisa fazer. Quando isso acontece, você ganha esse tempo, uma carência, um parcelamento, então vai tudo bem, resolveu o problema. Mas quando ele não consegue fazer isso direto na instituição financeira, aí é que aquele documento que ele precisava ter organizado com o agrônomo, um laudo técnico, aquele laudo financeiro, aquele decreto que o município ele estabeleceu que estava numa situação calamidade climática, que na nossa região vários municípios, eu acho que esse ano muito provavelmente
deve acontecer de novo, e fica aqui o meu apelo aos prefeitos, serem sensíveis aos produtores, porque eles vão precisar, sim, desse documento, eles vão precisar juntar esse documento numa situação extrema de não conseguir pagar as dívidas. Então, Valdeci, o primeiro passo, sim, é a instituição financeira. E se não der certo? Não é o produtor rural que vai entrar com ação judicial, não. Claro que tem alguns produtores que entendem que o caminho é discutir o contrato. Existe essa possibilidade? Existe. De entrar com uma revisional, discutir taxa de juro, discutir uma cláusula abusiva, porque tem. O contrato com o banco é contrato de 20, 30 laudas. Não significa que ali está 100%, não. Até porque é um contrato de adesão. Produtor rural, assina e eu te libero o dinheiro. Se não servir para você DG que está aqui, procura outro banco. Então, o nome disso, no direito, é contrato de adesão. Você não tem como discutir o contrato. Ou aceita, ou aceita. Afinal, assinou. Se assinou, pronto. Pronto. Então, o produtor rural pode discutir esse contrato? Pode. Existe esse caminho. Mas, via de regra, quem vai entrar com a ação judicial não é o produtor. Via de regra, quem vai entrar com a ação judicial é a instituição financeira. Ali a coisa começa a ficar mais séria. A coisa começa a ficar mais séria, porque o banco ele não vai entrar pedindo, por favor, me pague. O banco vai entrar pedindo a dívida toda. Se a parcela era de 500 mil, mas o valor total da operação era de 2 milhões, o banco entra cobrando a dívida toda. Você está dizendo que o banco entra na justiça? Sim, o banco vai entrar na justiça. Se você não resolveu administrativamente, quem vai entrar na justiça para receber a conta é o banco contra o produtor rural. E aí a hora... Aí o papel do advogado passa a ser de defensor. Sim, o papel... Não é que o plantador de soja vai à justiça. Ele está relacionando com a justiça em defesa, porque o banco já entrou na justiça. Exatamente. De novo, eu repito, o produtor rural ele pode sim ingressar com uma ação judicial para discutir de maneira antecipada aquele contrato. Pode, é possível. Mas, via de regra, de novo falando de percentual, eu imagino aqui que 90% das ações que discutem uma dívida rural é a instituição financeira que inicia. E aí o produtor rural vai ter que se defender. E como que ele se defende? Ele vai ter que explicar para o juiz, excelência, através do advogado, excelência, eu não consegui pagar aquela parcela, não é porque eu sou mal pagador, não. É porque eu plantei e eu não colhi o tanto que era a expectativa nossa de colheita, que seria o suficiente para eu alimentar a minha família, para eu pagar as despesas do posto, para eu pagar a despesa lá de quem me forneceu os insumos, para eu pagar o banco. Só que quando você fala isso, processo judicial é assim, Valdeci. Quando você fala isso, você não basta falar. O juiz não quer só ouvir que você teve o prejuízo. O juiz quer que você prove o prejuízo. E você vai provar justamente com aqueles documentos que eu comentei lá atrás, com laudo técnico do seu agrônomo, provando a frustração de safra, com um laudo técnico financeiro, provando a sua capacidade de pagamento, com um decreto que o prefeito do seu município decretou o estado de calamidade. Esses documentos... e eu volto a falar que, para mim, esse é o ponto principal. A notificação para a instituição financeira. A notificação 15 dias antes do vencimento da dívida. Instituição, banco, eu não vou conseguir pagar, não, por conta disso e daquilo outro. Porque se não tiver essa notificação, via de regra, espero até que isso mude, por parte da jurisprudência no nosso estado, por parte dos nossos magistrados, porque é muito oneroso para o produtor rural ter a obrigatoriedade de notificar administrativamente que não vai dar conta de pagar aquela conta. Então, eu espero que mude. Mas, atualmente, se você não notificou o banco, administrativamente, que você não conseguiu... Rodrigo, mas como que eu vou notificar o banco? O gerente, ele não assina para mim essa notificação, não. O WhatsApp é um caminho? Ele não vai te responder. Ele não vai falar recebido. Não vai. Mas você precisa notificar o banco. Porque lá na frente, se você precisar provar para o juiz... Vai ajudar. Eu não digo ajudar. É fundamental esse documento.
É isso aí, e os bancos estão realmente entrando na justiça aí contra os plantadores de soja. Ô Rodrigo, hoje eu conversei com o Átila Farina, que é respeitado plantador de soja aqui na nossa região, é um dos que mais planta, e ele fala o seguinte, ó, o preço atual da soja agora, hoje, é R$ 124 a saca. E o contrato futuro está a R$ 120 a saca. Em tese, bom, né? Que se plantar, desse tudo certinho, fica ótimo. Agora, no ano de El Niño, preocupante, né? É preocupante porque aí não é só a questão do valor da saca, né? A quantidade de sacas que você vai colher por hectare. E os insumos. Então, exatamente. Então, assim, a grande preocupação desse ano sempre vai ter a preocupação do preço, claro. Né? Você tem que vender bem o seu produto, mas a questão climática esse ano ela é muito preocupante. Eu creio que os produtores rurais, e repito, não é só o lavorista, não é só o plantador de soja, mas é o pecuarista. Nós estamos sentindo aí, Valdeci, nós estamos andando nas ruas aí da nossa cidade, o calor extremo, então é preocupante. É ano de El Niño, ano preocupante para quem for plantar. Rodrigo, sobre a questão da soja, do plantio, do endividamento, era isso que eu tinha preparado aqui para te perguntar. Como você é liderança política aqui no nosso município, disputou eleição para vereador, eu queria aproveitar um pouquinho do tempo para te ouvir também sobre isso. Mas ainda sobre soja, algo mais a dizer? Só reafirmar que a atividade agrária, né, a atividade rural como um todo, ela é extremamente importante para a nossa sociedade. Um produtor rural endividado, o impacto não é só na casa dele, o impacto dele é na sociedade como um todo. Então, eu quero ser solidário aos produtores rurais e esperar que anos melhores surjam para nós, né? E reafirmar, Valdeci, o produtor rural é trabalhador, o produtor rural é honesto, e essa questão de endividamento ela é transitória, é uma fase que a gente espera que passe logo. E apesar de El Niño, que a safra 2026-2027 que seja melhor. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Gratidão ao Baratão Shopping, a Bioenge Soluções Ambientais, o Posto Rede Parceirão e o Laboratório Bioanálise, empresas que estão conosco aqui, contribuindo com as nossas transmissões das noites de terças e quintas. Hoje aqui com o Rodrigo Marques. Além de advogado do direito agrário, de plantador de soja, ele é atuante também na política aqui em nosso município. Já foi vereador, já disputou eleições, a última, inclusive, para prefeito de Porá. Rodrigo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre Porá, a cidade onde a gente nasceu, a gente vive, de onde a gente jamais vai sair, né? Você é iporaense como eu, como é que você está vendo aí a política, a prefeita Maísa Cunha com dificuldades aí na gestão? É claro que ela pegou uma prefeitura toda embaraçada, toda complicada. Eu queria te ouvir sobre isso, o que o Rodrigo Marques faria se eleito fosse, se lá estivesse desde 1º de janeiro de 2025. Conta para nós um pouquinho aí a respeito da impressão sua sobre o nosso momento político. Primeiro, Valdeci, é dizer que nós precisamos respeitar o processo eleitoral. Então, o meu sentimento em relação à prefeita Maísa é de respeito à prefeita, né? Um sentimento de querer e torcer sempre para que faça uma boa gestão, né? Que o momento é de dificuldade, a gente sabe disso, mas o meu sentimento é que consiga, de alguma forma, reverter e administrar bem a nossa cidade, porque isso é importante para todos nós. A gente quer ver Porá bem. Dito isso, a gente sabe que gerir não é fácil, né, Valdeci? Nós estamos acabando de falar aqui de uma situação de questões financeiras dos produtores rurais, e Porá, se a gente quiser fazer uma analogia, a gente pode colocar Iporá aí como um grande lavorista numa situação de endividamento. Então, administrar uma cidade igual a Iporá não é fácil. É óbvio que gestão, cada um tem um estilo, claro que algumas questões a gente poderia estar fazendo diferente, mas eu quero ter muita cautela para não ser desrespeitoso, muita cautela para, repito, dizer que a gente precisa respeitar a vontade do povo, e o povo quis eleger a doutora Maísa, e hoje ela é a nossa prefeita, é prefeita de quem votou nela, de quem não votou nela. Então, acho que
tem enfrentado momentos de muita dificuldade. Eu acho que a gente tem visto, né, acompanhado na imprensa, muitos problemas acontecendo de maneira simultânea, questões com servidores, questões do IPAZI, saúde pública. Hoje nós estávamos acompanhando aí a questão do incêndio em algumas propriedades rurais próximo vou usar o termo lixão, né? Que eu acho que realmente é o que representa aquele espaço, né? Então, muita dificuldade, Valdeci, muita dificuldade para a administração do nosso município. O perfil do Rodrigo Marques, se prefeito fosse, levando em conta as informações que você tem, você acompanha pela imprensa o trabalho da prefeita, se Rodrigo Marques prefeito fosse, o que faria diferente aí daquilo que você sabe que ela está fazendo? Eu acredito que o primeiro ponto numa cidade que está numa situação de calamidade financeira, né, ao menos de direito é isso que está acontecendo, salvo engano foram 3, né? Foi declarado por 3 vezes estado de calamidade financeira. O meu primeiro movimento teria sido de utilizar os servidores efetivos do município para tentar manter uma folha de pagamento mais enxuta, em dias, né? Porque você não pode atrasar pagamento de servidor, porque quando você atrasa o pagamento de servidor, você está, obviamente, colocando aquele trabalhador numa situação extrema, porque é do salário dele que ele compra o alimento, o remédio, ele cuida da família, mas você vai impactar a sociedade, você vai impactar o comércio. Hoje, o comércio de Iporá, eu entendo que está passando por um momento de muita dificuldade, e um dos problemas para o comércio da nossa cidade é exatamente a questão dos pagamentos dos servidores. Então, uma primeira coisa, Valdeci, que eu teria feito com certeza diferente, eu teria utilizado o nosso efetivo, o nosso servidor efetivo. Você está querendo dizer que ela nomeou em demasia? Eu teria, como eu disse, eu teria aproveitado os servidores que nós já temos, os efetivos para os cargos. A gente tem muita gente qualificada trabalhando no município de Iporá e eu teria, sim, evitado cargos em comissão. Posteriormente, poderia fazer um concurso, porque o concurso público você dá oportunidade para as pessoas que estão em busca do seu trabalho, em disputar em paridade de armas, em igualdade com os outros. Eu teria mantido uma folha de pagamento mais enxuta. E isso permitiria, obviamente, que os pagamentos estivessem em dias, com certeza. E o que mais o Rodrigo faria de diferente aí, observando a cidade, infraestrutura urbana? O que você priorizaria? Até porque não dá para fazer tudo. Eu acho, Valdeci, que Iporá, eu falava isso quando candidato, Iporá precisa de uma mudança estrutural. Iporá hoje tem uma dificuldade de arrecadação, a gente sabe disso. Iporá é pobre. Iporá vai continuar pobre daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, se não se buscar, e para isso não basta só com o esforço do povo iporaense, a gente precisa do governo estadual, a gente precisa do governo federal, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa de trabalhar as bases do nosso município. E o ponto principal para Iporá mudar é industrializar essa cidade. A gente precisa vender as nossas potencialidades, Valdeci. A gente precisa trabalhar, e eu não sei a que custo seria, a gente precisa trabalhar para que venha uma grande indústria para Iporá. Eu sempre comento com meus amigos, com as pessoas próximas a mim. Se fosse prefeito de Iporá, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito de Iporá, e eu conseguisse trazer para a minha cidade, que, como você disse, é a cidade que eu nasci, que eu moro, e muito provavelmente eu vou ser enterrado aqui, se eu conseguisse trazer para Iporá uma grande indústria, para a gente mudar a economia de Iporá, eu ficaria realizado, que eu acho que é isso que a gente precisa. É só isso? Óbvio que não é só isso, Valdeci, porque quando você fala em administração pública, você não tem como atuar só em uma frente, porque você precisa que a saúde funcione bem, você precisa que a infraestrutura funcione bem, você precisa que a educação caminhe bem. A questão é que hoje nós temos recurso para quase tudo isso. Eu acho que a gente precisa colocar tudo funcionando bem. E o diferente,
O diferente, você precisa trabalhar a economia de Porá. Se você não mudar a economia de Porá, se você não fomentar, se você não descobrir qual é a aptidão desse município, observando as pequenas propriedades rurais do nosso município, que é uma característica, observando a mão de obra que a gente pode oferecer. Ah, mas se de repente uma indústria quer vir para Iporá e a gente não tem mão de obra para aquela indústria, a gente tem como capacitar o nosso povo. A gente tem como capacitar o nosso povo. Então, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu acho que qualquer um que tiver interesse em administrar e estar à frente de Iporá precisa entender que não é fácil. Porque não adianta também, depois de eleito, falar mas eu não sabia, é difícil. Então, eu acho que se eu tivesse a oportunidade, a diferença seria essa. Eu ia esquecer o que aconteceu para trás, eu ia focar no que eu estou fazendo agora e o que eu posso trazer e fazer de diferente, talvez nem para mim, Valdeci, talvez nem para mim, porque eu acho que o gestor ele vai ter que se sacrificar, ele vai ter que fazer algo para que as benesses sejam talvez para os próximos gestores. Eu tive a oportunidade de ir a Mineiros há 15 dias, 10 dias atrás, estava com o prefeito Aleomar, prefeito de Mineiros, com a primeira-dama Ana Paula. Que cidade! Que cidade! Rodrigo, mas você está sonhando? Claro! Se o sonho não for o que nos motiva, o que irá nos motivar? Então, para mim, é isso, Valdeci. É cuidar do básico, mas sonhar um pouco mais, porque Iporá ela já foi referência. Deixou de ser, então está na hora da gente brigar por isso. Rodrigo, você agora está afiliado no MDB, um partido bem estruturado no município. Até então você estava no outro partido, que era de bem menos expressão, né? O PSD. A filiação no MDB te motiva, o sonho de ser prefeito perdura? Fale disso. Um movimento interessante politicamente falando, porque o MDB é um partido, é um grupo forte, é um grupo consolidado, com grandes lideranças, e eu acho que para uma pretensão futura de candidatura a prefeito, ela me permite, sim, disputar uma eleição com uma possibilidade real de êxito, dado a estrutura partidária, mas eu entendo que é um movimento que ele é importante pensando nesse cenário. Ele é importante para o Rodrigo, ele é importante para mim, mas ele é um movimento que também ele é muito importante para o MDB. É um movimento importante para o MDB porque surge a possibilidade de novos nomes, novas lideranças. Na realidade, eu sou convidado para filiar ao MDB já há algumas eleições atrás. Eu já tive a oportunidade de receber uns 2 ou 3 convites, inclusive para ser o candidato, só que eu entendi que aquele não era o momento. Acredito que chegou o momento, acho que o MDB é composto por homens e mulheres de bem, pessoas que pensam em Iporá, pessoas que querem o bem de Iporá, né? E eu acho que sim, permite sonhar um pouco mais alto. E para essa filiação recente, o Rodrigo Marques e o MDB fizeram essa conversa, essa cogitação de candidatura, essa possibilidade. Sim, internamente é tratado, né? Sempre é tratado. Eu deixei muito claro no momento da filiação a intenção de candidatura futura a prefeito e o MDB externou que o meu nome é um nome que agrada ao grupo, é um nome que... Claro que a gente sabe que até uma candidatura muita coisa acontece, é uma cidade que possui muitas lideranças, mas essa conversa é uma conversa, sim, que foi tratada e existe possibilidade real de concretizar. E sua família tem história no MDB? A minha família, minha primeira filiação foi no PMDB, né? Hoje MDB. Minha mãe, professora Vera, que foi vereadora pelo MDB. Então, a história com o MDB, eu disse no dia da minha filiação que foi só eu estava voltando para casa, né? Então, estou feliz de estar no MDB, feliz das pessoas que fazem parte desse grupo e muito confiante que a gente vai ter muito para contribuir com Iporá e região ainda. É isso aí, ele, Rodrigo Marques, foi aqui o nosso entrevistado hoje, nessa noite de quinta-feira. Obrigado, Rodrigo, por você ter vindo.
falamos de agricultura, plantio de soja, dos problemas que tem, mas você expressou aí esperança, e expressando esperança em Porá, em tudo, a gente conclui aqui o nosso bate-papo. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Valdeci, pelo convite, agradeço a todos que tiveram a paciência, né, de nos acompanhar. Pego um pouco de surpresa com os questionamentos políticos, né? Eu vim bem preparado para falar sobre endividamento rural, falar sobre os produtores, os nossos queridos produtores rurais, né? Mas fico feliz também de ter a oportunidade de externar um pouco do que a gente pensa. E fica meu agradecimento, Valdeci, meu agradecimento a todos que nos acompanharam. A gente termina aqui sempre os nossos bate-papos entregando ao entrevistado um mimo, um presentinho personalizado, que é para ele lembrar desse momento em que aqui esteve no nosso estúdio. Para o Rodrigo hoje, esse caderno aqui personalizado, capa dura, Rodrigo Marques, advogado. E aqui vai, Rodrigo, uma frase linda, com muita sabedoria. Está aqui ao lado do seu nome. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença da justiça. Olha que frase linda. Rodrigo, essa frase foi dita por Jane Addams, uma mulher norte-americana. Ela foi Nobel da Paz, uma mulher de muita sabedoria, e a frase que ela proferiu a vida toda vale a pena ser repetida. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença da justiça. Olha que frase linda. Leve para você o nosso presentinho, está aí. Obrigado de novo. É sempre assim, gente, terças e quintas, dias das entrevistas, sempre recebendo aqui os nossos entrevistados. Eu vou anunciar a entrevista que teremos na terça-feira. Vai estar aqui o Antônio Sassi. Quem é ele? Palestrante, consultor empresarial, profissional em gestão comercial estratégica, atua em desenvolvimento e liderança de equipes comerciais. Ele, porque semana que vem vai ter um evento dele aqui, exatamente na quarta. Ele chega antes e na terça vai estar aqui conosco. Ele é famoso no Brasil como consultor empresarial. Quem é ele? O Antônio Sassi será o nosso entrevistado. Até terça. Um abraço a todos.